Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite aos que acompanham aqui o canal. No vídeo de hoje eu trago a questão 43 da Escola de Sargento das Armas, também conhecido como ESA. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, porque 97,5% dos telespectadores não são inscritos. E você vai concordar comigo que questões de todas as provas de inglês não são corrigidas aqui no YouTube. E eu decidi fazer isso para você. Então não se esqueça de se inscrever. Eu também não vou ficar me enrolando mais aqui. E bora. Read the text. Use the verbs in brackets in the past simple or past continuous to complete the sentence. A ESA foi legal aqui. Ele já botou em qual deveria ser o tempo. Mas ainda assim não é uma questão fácil. Tem que ter um bom entendimento dos verbos, tá? Local terrorist ambush routine patrol. O que significa que terroristas locais fizeram uma emboscada para uma patrulha de rotina. Four soldiers were injured yesterday because a bomb, aí o verbo, near their armored vehicle. Four soldiers, 4 soldados foram machucados, né? Injured, aqui é sinal de um machucado, feridos, né? Yesterday. E aqui já está o bizu. Para você saber o correto uso dos verbos, você tem que buscar palavras que indiquem qual tempo está sendo usado. Por exemplo, yesterday é ontem, então é passado simples. É uma marca bem registrada do passado simples. Por exemplo, se a gente tivesse em dúvida entre present perfect, seria o uso do verbo have, ou past simple, a marcação de um tempo específico, que no nosso caso aqui é o yesterday, é marca de simple past, porque o present perfect ele não tem um tempo determinado, ou seja, a gente não sabe quando aconteceu. E uma vez que a gente sabe quando aconteceu, a gente tem um acontecimento concreto, logo a gente sabe qual é o tempo. Então a gente tem que deixar extremamente claro. E a forma de deixar claro é mostrando que a gente sabe quando aconteceu. Por isso que a gente coloca o dia, a hora, quando, foi quarta passada, foi quinta retrasada, foi ontem. Então isso é a marca do past perfect, que é geralmente, tem alguns que não, mas forma ed no final. Então aqui, por exemplo, na C, were exploding, estavam explodindo, isso é past continuous, só que aqui não pode ser past continuous porque é uma ação que já foi completa, ou seja, uma bomba explodiu, ela não estava, e de outra, aqui é were, é plural do verbo are, né? Então é uma bomba aqui só, sabe? Então ele tá o tempo tá errado, e não basta que o tempo esteja errado, aqui o were é pro plural, e ali nós só temos bomba, foi uma bomba que explodiu. Então o plural está errado e o tempo verbal também está errado. Então a C já era. Aqui a D também já era, porque está usando o past continuous, mas na verdade é o past simple, porque está determinado, a gente sabe quando aconteceu, é um tempo específico no tempo, é um ponto específico no tempo, foi quando? Foi ontem. Se você pode responder assim com exatidão quando foi, é simple past, porque traz essa ideia concreta de ação terminada. Aqui, mesma coisa, aqui o were exploding. O plural está errado e o tempo verbal também está errado. Então nos sobra só a primeira, já nos permite ficar entre A ou B, o que é ótimo. Por exemplo, para agilidade de prova, a gente já teria 50% de chance de acertar se precisasse chutar, né? Então, four soldiers were injured yesterday because a bomb exploded near their armored vehicle. The incident at 4:30 p.m. while the soldier, alguma coisa, to base after a routine patrol. A tradução agora livre. O incidente aconteceu às 4:30 depois do meio-dia, enquanto os soldados estavam retornando para a base, estavam retornando de uma patrulha de rotina para a base, né? Estavam voltando para a base de uma patrulha de rotina. Então aqui ele tem o verbo happen, que é acontecer, né? Aí was happening, estava acontecendo, mas não tem como a gente colocar novamente uma ideia continuada, porque
Aqui, ó, ele traz a marcação exata do momento que aconteceu. E outra, a gente não tem a marcação, por exemplo, que na próxima, do continuous, ó, que é o while. O while significa, traz a ideia de tempo decorrido, que seria o nosso enquanto, né? Enquanto você escova os dentes, eu vou fechar as janelas para podermos sair, sei lá. Enquanto você descasca o tomate, eu colocarei cebola na carne, sei lá. Dá a ideia de que uma coisa acontece enquanto outra coisa também acontece. E é essa a ideia que a gente tem aqui, ó. O incidente aconteceu às 4h30 depois do meio-dia, enquanto os soldados estavam retornando para a base de uma patrulha de rotina. Ou seja, aqui tem que ser o past continuous, porque tem a ideia continuada. E ó, o bizu, se você não pega pelo contexto ainda, é procurar essas palavras aqui. E como é que eu vou descobrir as palavras? Você anota essas que eu acabei de passar e vai fazendo questões e vai aprendendo. São, várias e várias, não tem que realmente treinar muito. Aí você pega, e conforme você vai treinando, você vai compreendendo melhor, por causa que essas palavras, elas dão um entendimento da linha de raciocínio de um texto, sabe? Às vezes a interpretação do inglês, ela fica meio solta, com frases soltas, porque não se entende esses pormenores de, vamos dizer assim, os conectores, tanto na questão semântica, de se entender o sentido, mas também na questão escrita, né? A questão de uma palavra trazer uma linha de raciocínio específica do texto. Mas a gente não está falando especificamente de interpretação de texto, mas por isso que eu reforço que você dê uma atenção a esse tipo de palavra, que traz a ideia de, vamos dizer assim, a cronologia de um acontecimento, né? Então aqui, ó, o past continuous seria a terceira, né? Então, por exemplo, aqui na A já não dá, né? Return não está nem conjugado, é só retornar. Então tem que ser o were, e aqui tá o were plural do verbo are, porque aqui, ó, soldiers é mais que um, não só é mais que um, como ele disse aqui, inclusive, ó, são 4 soldados. Então aqui were returning, estavam retornando. E claro, a segunda seria happened, porque é o past simple. Por que é o past simple? Porque está especificado aqui, ó, às 4h30. Mas quando? Isso dá para pegar pelo texto. Ontem, às 4h30 aconteceu. Então cravado. Tal hora, em tal dia, em tal lugar. Só faltou o lugar, né? Mas por isso que a primeira é past simple. A segunda também é past simple, porque elas estão especificadas. A terceira é past continuous, porque é uma ação que aconteceu durante uma outra ação também acontecia. E agora vamos para as próximas, né? Their vehicle along the high street when suddenly they to slow down because a bomb which was hidden in a rubbish bin. Tá. Aqui, ó, vamos para their vehicle was traveling. Estava viajando. Novamente aqui, ó, outra palavra que indica uma ação acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, eles estavam fazendo uma coisa quando outra aconteceu. Esqueci de traduzir, né? Their vehicle, o veículo deles, estava viajando pela High Street quando, de repente, né, suddenly, aqui, ó, isso é de repente, they have to slow down, eles precisaram desacelerar because a bomb, por causa que uma bomba, which was hidden in a rubbish bin, a qual estava escondida em uma lata de lixo, exploded, né, explodiu. Novamente, o when traz a ideia que eles estavam viajando durante a high street, ou seja, their vehicle, e por isso que tem que cuidar aqui, ó, was se refere a vehicle, por isso que está no singular, e não a soldiers, né, porque aí seria plural, was traveling, e they had, é o passado do verbo have, porque eles tiveram que desacelerar. Novamente, tem a ideia do past simple, porque a gente sabe quando aconteceu e tudo mais. Because a bomb, né, por causa da bomba. Which, inclusive esse which faz referência à bomba, por exemplo, ele poderia perguntar perdão, estava, inclusive, ó, outro bizu, procure marcas de temporal aqui no texto.
porque elas já entregam em qual tempo o texto está. Uma vez que você encontra um tipo verbal no texto, a probabilidade daquele texto estar todo no mesmo tempo verbal é muito grande. Então fica aqui o bizu. Ó. E o último seria explode, né? Explodiu. Por quê? Passado simples. Perdão, um pouco de tosse devido à gripe, mas vamos lá. A brincadeira não pode parar. Então é isso, espero que você tenha gostado. Gabarito letra B. Bora pra próxima. Bora vencer!